Olá, moçada! É um prazer estarmos de volta e na aula de hoje a nossa conversa é sobre ângulos. Antes da gente começar a falar propriamente sobre esse conceito matemático, eu quero que você pare para avaliar essas imagens que eu coloquei aqui. Nós temos uma roda gigante, uma tábua de passar roupas aberta, uma tesourinha, uma pizza. Você gosta? Muito bom, né? Temos um barco, uma pessoa andando de skate. Eu não sei se você já teve a oportunidade de observar alguém andando de skate, mas ele realiza muitas manobras, ele faz muitos giros. E isso tem algumas relações que nós vamos trabalhar hoje. Aqui nós temos uma asa delta. O que eu quero que você perceba com essas imagens é que quando a gente fala de ângulos, nós não estamos falando daquelas figurinhas lá do seu livro de matemática. Nós estamos falando de coisas que você pratica na sua vida o tempo inteiro e não sabe que isso tem relação com esse conteúdo. Que é um exemplo simples. Para pensar, você anda só em linha reta? Claro que não, né? Então eu vou te propor uma atividade. Eu quero que você saia do cômodo da sua casa onde você está e vá até um outro cômodo. Por exemplo, se você estiver na cozinha, eu quero que você vá até o seu quarto, ou vice-versa. E eu quero que nesse trajeto você faça com cuidado e prestando atenção em quantas vezes você muda a direção. Quantas vezes você precisa fazer uma curva. Faça essa atividade, presta bastante atenção. Já fez? Pois é, cada uma dessas vezes em que você mudou a sua direção, em que você precisou fazer uma curva para ir até esse outro lugar, você realizou um giro que pode ser medido como um ângulo. Quer uma outra atividade para você perceber que ângulos estão na sua vida para todo lado? Você vai fazer para mim um círculo numa folha de papel. Olha, eu já recortei o meu. Você pode pegar um prato, um pires, uma vasilhinha redondinha para marcar numa folha e depois recorta. Quando a gente tem uma volta completa como essa aqui, um círculo, nós temos um ângulo que equivale a 360 graus. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa figura e vai dobrar ao meio. Ó, eu tô dobrando a minha aqui, vou marcar bem. E depois vamos abrir. Nós temos o nosso círculo agora dividido em duas partes de mesmo tamanho. Cada uma dessas partes aqui equivale a uma meia volta. Olha, se a volta completa tem 360, meia volta será que tem quantos graus, hein? 180. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua folhinha, que já estava dobrada no meio, e vai dividir ao meio mais uma vez. Marca bem e vamos abrir. Olha a nossa imagem. O meu círculo está dividido em 4 partes de mesmo tamanho. Cada uma dessas partes aqui equivale a um giro de 1/4 da volta. Quantos graus será que tem isso, hein? Se a volta toda tem 360, se nós dividimos o nosso círculo em 4 partes, dividindo 360 graus por 4 dá 90. Cada um desses giros aqui de 1/4 da volta tem uma medida de 90 graus. Vamos fazer mais uma atividade? Eu quero que você agora, onde você está, fique de pé e abra os seus braços. Marque um ponto para onde você esteja olhando. Agora, você vai girar para mim 1/4 da volta para a sua direita. Girou? Você vai executar mais um giro de 1/4 de volta novamente para a sua direita e para um pouquinho. Você deu 2 giros de 90 graus, ou seja, 180 foi o seu giro nessas duas etapas. Viu que você deu meia volta? Agora, você vai executar um outro giro, mas dessa vez de 180 graus, novamente para a sua direita. Voltou à posição inicial? Espero que sim, né? Nós já tínhamos dado 2 giros, totalizando 180, com mais um agora de 180, 360. Fechamos a volta completa. Quando você gira, você está praticando um movimento que tem relação com ângulos, que é o que a gente vai trabalhar a partir de agora. Agora que você já está bem ciente de que isso não está lá só no seu livro de matemática, eu quero trazer uma informação importante para você. Aqui eu coloquei 2 imagens. Uma
de um círculo neste sentido, que é o mesmo sentido que trabalham os ponteirinhos do relógio. É o que na matemática nós chamamos de sentido horário. E coloquei um outro cujo giro está no sentido contrário aos ponteirinhos do relógio. Esse sentido aqui nós chamamos de sentido anti-horário. Vamos seguir? Coloquei aqui a imagem de dois reloginhos e eu quero perguntar para você, quando o reloginho marca 1 hora ou 13 horas, né? Qual é o grau formado por esses ponteirinhos aqui? Qual é o ângulo, menor ângulo formado por esses ponteiros? Já parou para pensar nisso? Que continha será que você vai fazer para descobrir? Perceba que o meu reloginho está dividido em 12 intervalos iguais. Se a volta toda tem 360 graus, cada uma dessas marcações tem que medida? Vamos descobrir? A volta toda 360. Como eu dividi o meu círculo em 12 partes, eu vou pegar 360 e dividir por 12. Dá 30. Então, quer dizer que cada marcação dessa aqui equivale a uma medida de 30 graus. E aqui, hein? Quando o relógio marca 19 horas, vamos pensar quantos espaçamentos iguais a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos aqui 5 espaçamentos, a gente já sabe que cada um mede 30 graus. Então, 5 vezes 30, 150. O menor ângulo formado pelos ponteirinhos do relógio às 19 horas tem uma medida igual a 150 graus. Vamos continuar? Nós já vimos, então, que ângulo é algo que está presente no nosso dia a dia, que tem relação com o giro, e nós vamos definir matematicamente agora o que é um ângulo. Eu coloquei aqui um ponto que eu chamei de ponto O, e desse ponto estão saindo duas semirretas. Essa aqui, que passa pelo pontinho A, e essa aqui, que passa pelo pontinho B. A região formada por essas duas semirretas que saem do mesmo pontinho é o que nós chamamos de ângulo na matemática. Alguns elementos aqui que são importantes. Primeiro, como que a gente dá nome para o ângulo? Eu vou pegar o pontinho de onde as semirretas saem e vou ver um outro ponto por onde ela passa. Essa aqui passou pelo ponto A. Então, eu vou colocar o ponto A, o vértice sempre vai ficar no meio, então coloquei o O, e no outro lado eu vou pegar um pontinho por onde ela passa também. Aqui eu tenho o ponto B. O vértice vai ter um chapéuzinho sobre ele. Então, nós temos aqui o ângulo AOB. Poderia ser BOA? Sim, mas geralmente a gente coloca em ordem alfabética aqui os extremos, tá? O do meio não segue essa característica porque o pontinho do meio sempre vai ser o vértice. O vértice, como eu já disse, o ponto O, e os lados. O ângulo tem dois lados, duas semirretas. No caso, a semirreta OA e a semirreta OB. Quando a gente vai indicar uma semirreta, a gente coloca o ponto de onde ela sai, um ponto por onde ela passa e uma setinha sobre esses dois pontos. Combinado? Vamos ver se estamos juntos? Dá uma olhadinha nessa imagem aqui. Quantos ângulos diferentes você acha que essa imagem possui, hein? Se você respondeu 2, você está no caminho. Mas se você percebeu 3, está de parabéns. Vamos ver quais são esses 3 ângulos? Nós temos aqui o ângulo AOC, que eu usei a cor azul para representar. Nós temos o ângulo BOC, que eu usei a cor preta para representar. Olha, essa abertura aqui entre essas duas semirretas. E nós temos um ângulo maior, o mais amplo de todos, que é o ângulo AOB. Ou BOA, tá? Mas a gente vai combinar aqui de listar os extremos em ordem alfabética. Portanto, 3 ângulos. A gente vai agora pensar em alguns ângulos que são tão famosos que têm um nome especial. Vamos começar falando do ângulo reto. Melissa, o que é isso? Um ângulo reto está presente em diversas circunstâncias do nosso dia a dia. É aquele ângulo que nós obtivemos quando dividimos a nossa figurinha em 4 partes iguais. Corresponde a um giro de 1/4 da volta. É isso aqui, olha. Esse ângulo, ele possui até um símbolo especial. Quando a gente vê duas semirretas e vê um quadradinho com um pinguinho no centro, bem lá no vértice, isso aqui caracteriza um ângulo reto, um ângulo cuja medida é igual a 90 graus. Quando
os ponteirinhos do relógio formam 3 horas da tarde ou 9 horas, a gente também tem um ângulo reto. Olha só, peguei aqui um reloginho de brinquedo da minha filha. A gente tem nessa posição 1/4 da volta. Quando ele forma 9 horas, a mesma coisa. Dá uma olhadinha na sua televisão. A tela dela, com certeza, tem essas bordas aqui formando um ângulo de 90 graus. Tem aqui a imagem de um atleta praticando ginástica olímpica e ele deu um giro na barra de 1/4 da volta. Então, nesse momento, o corpo dele e a barra formam um ângulo de 90 graus. Vamos seguir? Nós temos agora o que nós chamamos de ângulo agudo. Ângulo agudo é qualquer ângulo que tenha medida maior que 0 e menor que 90 graus. Na imagem, você vê um ângulo ACB, cuja medida é igual a 40 graus, mas qualquer medida variando entre 0 e 90 caracteriza ângulo agudo. Vamos pensar no ponteirinho do relógio às 2 horas? Desafio, hein? Você sabe descobrir o menor ângulo formado por esses ponteirinhos aqui? Lembra que lá atrás nós dividimos o nosso círculo em 12 partes? Cada parte tem medida 30 graus? Pois é, olha, quando os ponteirinhos do relógio estão marcando 2 horas, a gente tem 2 intervalos iguais. 2 vezes 30, 60. Então, aqui a gente tem um ângulo cuja medida é 60 graus, portanto, agudo. Essa escada aqui, se você nunca observou, observe. Você pode colocar diferentes inclinações. Nessa aqui, quando a gente olha, com certeza ela tem uma inclinação inferior a 90. Então, está aqui dentro do nosso ângulo classificado como agudo. E um ângulo obtuso, o que seria isso? Qualquer ângulo que tem medida maior que 90 e menor que 180 é obtuso. Na imagem, nós temos um ângulo com medida 125. Vamos pensar nos ponteirinhos do relógio aqui marcando 4 horas da tarde ou 16 horas? Qual que seria o ângulo formado por eles, hein? Vamos aqui. Nós sabemos que quando o relógio marca 3 horas é 1/4 da volta, então 90 graus. Se o ponteirinho deslocar mais um espaçamento e registrar 4 horas, olha, até aqui era 90. Cada espaçamento é 30, não é isso? 90 com mais 30, 120. Então, quando o meu relógio marca 4 horas, a gente tem um ângulo de 120 graus. É obtuso? Com certeza. Um outro exemplo aqui de ângulo obtuso. Você já deve ter ouvido falar numa torre muito famosa, que é a Torre de Pisa. Ela é famosa por possuir uma inclinação. Ela não fica retinha assim, olha, na vertical alinhada com o solo. Ela fica tombada. Então, o ângulo que ela forma em relação ao solo também é obtuso. Possui uma medida maior que 90, mas menor que 180. Ok, Amelice, e o tal do ângulo raso ou ângulo de meia volta, que seria isso? O próprio nome já diz, ângulo que a gente obtém quando a gente divide o nosso círculo em 2 partes iguais. Metade, meia volta, tem, portanto, 180 graus. Você vê na imagem aqui, olha, um atleta praticando também um giro na barra, ele deu exatamente meia volta. Então, esse giro provocado por ele vale 180. A mesma coisa eu observo com os ponteirinhos do relógio marcando 6 horas. As semi-retas, né, são opostas. Elas estão sobre a mesma reta, mas em sentidos opostos. Portanto, o ângulo formado por elas também é de 180 graus. E o que seria, Amelice, o ângulo nulo? Um ângulo nulo vai acontecer sempre que as semi-retas coincidirem. Não há abertura entre elas. Uma está posicionada sobre a outra. Neste caso, como não há inclinação, o ângulo formado mede 0 graus. Onde que você vai observar isso? Quando o relógio marca meio-dia, se você observar, os ponteiros dos minutos e das horas ficam um sobre o outro. Portanto, o ângulo formado é de 0 graus. Vamos falar do último ângulo com nomenclatura especial, que é o ângulo completo ou ângulo de uma volta. A essa altura você já sabe do que se trata, né? A gente tem um ângulo que mede exatamente
360 graus. É a volta completa. Coloquei aqui algumas imagens para você perceber. Olha, o movimento desenvolvido por esse atleta na barra, ele deu um giro completo. Aqui a gente tem uma outra imagem para ilustrar isso. Então, sempre que tivermos uma volta completa, a gente tem o ângulo de uma volta ou o ângulo giro. Combinado? Aqui na imagem tem um resuminho de tudo isso que falamos, né? Alguns exemplos do ângulo agudo, do reto, obtuso, do ângulo raso e do ângulo giro ou ângulo de uma volta completa. Espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Veja sempre seus estudos com o ângulo do sucesso. Você é plenamente capaz. Um abraço, moçada!